Jesus nos ensinou como agradar mais ao Senhor, como viver uma vida que busca agradar mais a Deus. Você já se perguntou como ter um coração que agrade mais a Deus? Então vamos meditar na palavra lá em Mateus 15. Jesus em Mateus 15, 11 nos diz o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Aqui Jesus ele está falando com os fariseus que muitos ensinavam doutrinas, preceitos de homens, mas eles não viviam um coração centrado em Deus, eles não viviam aquilo que pregavam, eles não viviam um coração dedicado de fato a agradar ao Senhor. A boca pode falar, mas aquilo que a boca fala, você realmente vive? E aquilo que muitas vezes os fariseus faziam era trazer palavras que contaminavam, palavras que simplesmente eram palavras de acusações a outras pessoas, palavras que não agradavam a Deus. E Jesus, lá no verso 18, ele diz o seguinte: Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então aqui nós vemos que os fariseus eles julgavam muitas pessoas, eles estavam ali julgando por causa de não lavar as mãos. Mas na verdade, eles por si só estavam trazendo nas suas palavras maldade. Eles não estavam focando realmente em agradar ao Senhor. E o coração de fato que agrada ao Senhor é aquele coração que está ligado em Jesus Cristo, que está buscando de fato fazer aquilo que agrada ao Pai. E uma vez que nós buscamos isso, nós devemos ponderar nas nossas palavras, trazer a nossa boca, buscar que a nossa boca tenha santidade, tenha aquilo que agrade o Espírito Santo de Deus, fugindo de fofocas, fugindo de pensamentos maus, fugindo de palavras torpes, fugindo daquilo que desagrada o Espírito Santo. Isso nós podemos aprender dia após dia no relacionamento com Jesus Cristo. Isso a gente se desenvolve na palavra e nós vemos com Jesus que todos nós erramos, perfeito só Jesus, mas aqui os fariseus eles se posicionavam como os perfeitos, como aqueles que têm direito de julgar as pessoas como se eles não errassem. E nós vemos aqui que eles se posicionavam como não errantes, como os perfeitos. E só nisso eles já estavam errando, porque eles estavam ali posicionados como se eles fossem os maiorais. E maior é só Deus, Jesus nos ensinou isso. E diante dessa situação, nós podemos fazer um paralelo também com a história daquele menino da multiplicação dos pães e peixes. Observe, muitos ali eles não tinham a postura que o menino teve, eles não tiveram a postura que o menino teve. O que que o menino falou? Eu tenho só isso aqui. Mas aquilo ali foi suficiente para Jesus. Por quê? Porque Jesus multiplicou daquilo que ele tinha. Ele deu o primeiro passo, ele fez. Ele não se preocupou com aquilo que as outras pessoas estavam falando. Então, o coração que agrada a Deus é aquele coração que está dedicado realmente em conhecer a Deus, em agradar a Deus. É aquele que se esforça dia após dia para melhorar, reconhece que necessita melhorar e que está disposto a melhorar para Deus. Não é aquele que se posiciona como os fariseus, como é o perfeito, como aquele que tem direito de julgar ou não o irmão, porque aí você já está falhando. Uma pessoa que se posiciona assim já está falhando. Por quê? Porque ela está se posicionando, se esquecendo do que? Do amor ao próximo. Porque uma vez que nós amamos o próximo, nós entendemos que nós também somos tão falhos quanto o outro. Que perfeito é somente Jesus Cristo. E que as nossas palavras elas devem ser ponderadas para que a gente busque, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, não lançar palavras como se nós fôssemos perfeitos, porque nós somos tão errados quanto o nosso próximo. Nós podemos julgar em um ponto e em outro semelhante errar.
Então, perfeito é somente Jesus. Então, o que sai da nossa boca é que contamina o coração. E aqui no perfil dos fariseus, na persona dos fariseus, nós vemos eles ali o tempo todo acusando, eles perseguindo Jesus Cristo, acusando os discípulos, acusando as pessoas. Eles muitas vezes, por exemplo, nós temos ali quando vemos a passagem dos prosélitos, os prosélitos, eles simplesmente eles tinham ali um fardo muito pesado, um jugo muito pesado sobre si, porque os prosélitos eram as pessoas que se convertiam ao judaísmo, dentro aqui da Bíblia, no contexto bíblico. Os prosélitos são pessoas que convertiam ao judaísmo, e quando essas pessoas se convertiam ao judaísmo, eles tinham um jugo tão pesado, eles já eram julgados pela sociedade romana, porque eles eram considerados traidores no contexto da sociedade romana, porque a sociedade romana normalmente eram todos politeístas, e os judeus eram vistos como estranhos por ser monoteístas, então eles já tinham ali um jugo muito pesado sobre si, porque eles eram considerados traidores da sociedade, porque uma vez que eles não serviam os deuses, não tinham os rituais que os romanos tinham no contexto da época, eles eram acusados ali como responsáveis por qualquer catástrofe que acontecesse, por exemplo, numa cidade, uma vez que eles consideravam que para que estivesse tudo bem, para que ornasse a cidade, ocorresse tudo bem, prosperasse, tivesse bons frutos naquela cidade, eles precisariam fazer certas práticas pagãs aos seus deuses. Então, os prosélitos que se convertiam ali ao judaísmo, eles já tinham um cargo muito pesado de culpa, de uma vida de conversão, assim como nós vemos hoje em dia, que pessoas às vezes elas carregam um cargo de culpa muito pesado de um passado antes de Cristo Jesus, de um passado onde foi liberto, muitas vezes das drogas, muitas vezes de coisas que são condenáveis, assim, estampadas na sociedade como abomináveis, porque tudo que é antes de Cristo Jesus é ruim, mas Jesus Cristo nos libertou. Só que muitas vezes, quantas vezes a gente não viu se comportando como os fariseus, fazendo acepção de pessoas ali e querendo colocar como se tivesse melhor, em posição melhor que o irmão, simplesmente porque ele teve um passado um pouco mais tenebroso a olhos humanos. E aí Jesus ele vem para quebrar isso. Por exemplo, com a história da mulher prostituta, o que Jesus ensinou? Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Então, nós devemos o quê? Guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração para quê? Para agradar a Deus. E como agrada a Deus? A gente simplesmente buscando focar em conhecer o Senhor e em aprender a ter um coração ensinável para ser moldado, nosso vaso dia após dia por Deus, ciente de que nós precisamos de Jesus Cristo para dia após dia melhorarmos o nosso comportamento, buscarmos a santidade para agradar a Deus, uma vez que nós recebemos a salvação pela graça em Jesus Cristo. Nós devemos buscar uma vida santa para agradar a Deus. Mas na busca dessa vida santa para agradar a Deus, nós devemos também o quê? Dominar a nossa boca, para que a nossa boca não nos induza ao posicionamento como dos fariseus, onde eles se colocavam como os perfeitos, como aqueles que não precisavam de cura, como aqueles que já tinham alcançado a evolução espiritual simplesmente pelo conhecimento da letra. Mas muitos são os cheios de letra e pouco de espírito, porque o que diferencia é o coração dedicado a agradar a Deus. E isso nos lembra também o quê? Quando Jesus, a mulher samaritana, questionou Jesus sobre o local certo para adorar, se era no templo ou no monte. E o que Jesus disse? Jesus trouxe a mensagem ali que era sobre o coração, que não importava o lugar, que era chegado o tempo, que era o quê? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não era sobre lugar, e sim sobre coração. Então, a nossa vida espiritual ela está baseada no nosso coração entregue a Deus, disposto a melhorar para agradar a Deus.
crer em Jesus Cristo, se entregar em Jesus Cristo e dia após dia buscar ser melhor para Deus, ciente de que nós não somos aqueles que não precisam de médico, nós precisamos do nosso médico, que é Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo, nós devemos buscar essa ciência de guardar nosso coração, guardando a porta dos nossos lábios, para que a gente não se posicione nem em comportamento, nem com os nossos lábios, como os fariseus, que se colocavam como os perfeitos e lançavam palavras que, além de estarem se condenando ali, estavam prejudicando outros filhos de Deus, estavam prejudicando outras pessoas. Que a gente não seja essas pessoas na terra que atrapalham as pessoas que acabaram de se converter e que afastam elas de Deus. Que a gente seja as pessoas que levam as pessoas para mais perto de Jesus Cristo e não as afastem. Independente se você acha certo ou não a conduta de um irmão, cale-se. Se não vai levar ela para mais perto de Jesus Cristo, cale-se. É isso que nós devemos buscar em Deus também. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu entro na tua presença. Eu te peço por iluminação, Senhor. Eu te peço por um despertar espiritual, por um novo tempo, Senhor, onde o nosso coração é moldado na tua palavra. Nos dê um coração ensinável. Nos ensina a ser o teu vaso, Senhor. O teu vaso, Pai. Dá-nos humildade, dá-nos toda a estrutura necessária, Deus, para jamais nos ensoberbecermos, jamais nos comportarmos como os fariseus, que se achavam não necessitados de Jesus Cristo, se achavam perfeitos o suficientes para viver sem Deus e simplesmente conhecedores da letra ali, cheios de conhecimento, mas vazios do Santo Espírito. Não nos deixa cair, Pai, nesses que muitos deles vão chegar lá no céu e não vão ser reconhecidos por Cristo Jesus e ouvirão: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não deixe que caímos nisso, Senhor. Nos ajuda a amar o nosso próximo e a guardar a porta dos nossos lábios, dos nossos comportamentos, a guardar o nosso coração em Cristo Jesus, ciente de que nós todos erramos e que nós todos precisamos, dia após dia, construir o nosso relacionamento contigo em Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, sendo transformados pela Sua palavra em comportamentos que agradem mais o Senhor, buscando uma vida mais santa, buscando comportamentos em santidade. Ensina o nosso coração, Deus, a focar em nós mesmos e desfocar daquilo que desagrada ao Senhor, Deus. Nos ajuda a buscar um coração que busca como alvo te agradar todos os dias de nossa vida, melhorar para ti e guarda-nos de comportamentos como esse dos fariseus. Guarda-nos dos fermentos dos fariseus, Senhor. Nos livra de todo mal, nos enche do teu espírito, nos eleva espiritualmente. Firma nosso coração em Cristo Jesus na tua palavra, para que a gente não se perca no meio desse caminho, andando uma jornada pensando estar certo, mas chegando lá e vendo que caminhou errado. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Nos livra de todo mal. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Graças a Deus.